Revelado, minha praia é incrível e o surpreendente pedido da Nora para 22 convidados. João sempre foi um homem simples. Com suas mãos calejadas de tanto pescar e seu sorriso modesto, ele encontrava felicidade nas pequenas coisas da vida, como o som das ondas quebrando na areia da praia. Mas neste Natal, a alegria não era completa. A barraca que ele e sua esposa, Maria, montavam diariamente tinha visto dias melhores. O sol brilhava forte, mas o coração de João estava pesado pelas dificuldades financeiras que enfrentavam. Desde pequeno, ele sonhava em proporcionar um Natal especial para sua família, mas sempre havia um obstáculo em seu caminho. E agora, esse obstáculo parecia maior do que nunca. A atmosfera vibrante ao redor da barraca contrastava com o desânimo de João. Crianças corriam, famílias sorriam e a música animada ecoava pela praia. Mas tudo isso parecia tão distante da realidade deles. Quando Ana, sua única filha, chegou em casa contando sobre a ideia ousada de convidar 22 amigos e suas famílias para uma festa na praia, o peito de João se apertou. Uma festa? Como vamos custear isso, minha filha? Seu coração se debatia entre o amor incondicional e o medo cruel das dificuldades financeiras. No entanto, a determinação nos olhos brilhantes de Ana derretia suas incertezas. Papai, é Natal. Vamos unir todos, precisamos de alegria. O contato com a alegria tornou tudo mais difícil para João. Os preparativos começaram e juntos pai e filha se esforçaram. Mas a desaprovação de alguns vizinhos cortava como faca. Um desperdício. Com tantas necessidades ao redor, sussurravam em tom de crítica, enquanto João sentia o peso daquelas palavras ecoando em seu peito. O que deveria ser um símbolo de união tornou-se rapidamente uma batalha entre o preconceito e a generosidade. João então se via debater sua própria história, suas inseguranças vinham à tona. Será que valeria a pena? Ana não desistiu. Com Maria ao seu lado, a jovem começou a vender brigadeiros e cocadas na escola. O que eram algumas moedas se transformou em esperança. Ela não só arrecadou dinheiro, mas também envolveu amigos e até vizinhos empolgados com o projeto. A menina se tornava um exemplo de determinação e solidariedade, esbanjando sorrisos e esperança. Cada doce vendido era um passo mais próximo do sonho de união que ansiavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas enquanto Ana lutava, o desconforto de João parecia aumentar. Ele se perguntava se conseguiria suportar a pressão, as vozes ecoando em sua mente. Até que na tarde de um dia ensolarado, um veterano da cidade, conhecido por sua reclusão, apareceu diante dele. Seu olhar era profundo, como se trouxesse a sabedoria de uns tempos antigos esquecidos por todos. O que aquele homem teria a oferecer? O coração de João acelera com a possibilidade de uma mudança. Agora, a história de Ana e João se entrelaça em um novo caminho que poderia aproximar ainda mais a comunidade, trazendo a chance de todos se unirem. Mas, o que mais estará reservado para este Natal? O veterano se aproximou de João com um passo lento, como se carregasse o peso não só dos anos, mas de histórias e experiências que poderiam transformar o presente. Ele se chamava Seu Pedro, respeitado por muitos na comunidade, mas só aparecia em ocasiões raras. Com a voz grave, mas suave, ele perguntou: João, o que traz essa preocupação em seu olhar? O Natal está logo ali, e eu sinto que você deveria sorrir mais. João não sabia como responder. A dor da insegurança e da dúvida sufocava suas palavras. No entanto, quando olhou novamente para Seu Pedro, algo dentro dele despertou. É a minha filha, ela quer fazer uma festa para 22 pessoas e ele hesitou, a sinceridade refletindo em seus olhos. Eu não sei como farei para proporcionar isso. Seu Pedro sorriu, um sorriso que parecia carregar uma paz ancestral. Às vezes o que precisamos para criar momentos especiais não é a quantidade de dinheiro, mas a vontade de unir as pessoas. Esse Natal pode ser mais que uma festa, pode ser uma lição sobre o que realmente importa. As palavras de Seu Pedro penetraram na alma de João. Ele se lembrou das noites em que Maria e ele compartilhavam sonhos simples, das risadas que preenchiam a casa, mesmo em tempos difíceis. Você pode ajudar as pessoas ao seu redor a se sentirem parte disso, sugeriu o velho. Deixe-as contribuir, deixar que tragam pratos ou bebidas. Uma festa vai além do que está na mesa.
É sobre estar juntos. João, sentindo uma chama de esperança acender em seu coração, concordou. O nervosismo ainda estava lá, mas a visão de um Natal compartilhado começou a tomar forma. Ele voltou para casa mais leve, e ao contar para Maria e Ana sobre o que havia discutido com seu Pedro, a animação tomou conta do ambiente. Era a primeira vez que ele via os olhares de suas mulheres brilharem como estrelas naquela temporada. Nos dias que se seguiram, João, Maria e Ana se aventuraram a convidar os vizinhos para a festa. Cada porta que batiam trazia não só risos, mas também um sentimento de pertencimento. Assim, a parcela dos vizinhos que antes criticava não apenas se reanimou, mas ofereceu ajuda. A receita de uma feijoada, um bolo de cenoura e até um violão apareceram. As boas-vindas diversificaram os sabores que já eram simples e deliciosos. No entanto, mesmo com a corrente do bem se formando, o coração de João ainda era um campo de batalhas. Ele se perguntava se no final seria suficiente. Para ele, a felicidade era uma meta distante que parecia escapar sempre que ele a alcançava. Estaria ele mesmo preparado para viver essa celebração de união que tanto almejava? A noite tão esperada finalmente chegou. O céu não tinha nuvens, e as estrelas pareciam fazer parte da festa, iluminando a praia. O cheiro de comida exalava pelos ares, e os sorrisos dos convidados eram contagiosos. João estava na porta da barraca, observando cada detalhe, quando a brisa do mar trouxe uma sensação de tranquilidade. Mas no fundo de seu coração, a ansiedade ainda pulava. Um estrondo repentino rompeu a serenidade, seguido por risadas e gritos animados. Era o grupo de amigos de Ana, todos prontos para dar início às celebrações. E enquanto o primeiro brinde era feito com vítores e aplausos, algo inesperado aconteceu. Um rumor se espalhou entre as pessoas reunidas. Alguém iria revelar um segredo que mudaria completamente o rumo daquela celebração. João sentiu uma onda de curiosidade misturada com apreensão. O que seria? Ele puxou Ana para perto e juntos olharam para a origem da animação. O que poderia ser essa mudança inesperada? A música estava alta e as vozes misturadas criavam uma sinfonia de alegria ao redor da barraca. As risadas e os brindes teciam um pano de fundo perfeito para a noite de Natal, mas a mente de João estava longe da festividade. Ele mal conseguia se concentrar nas conversas animadas. Seu olhar estava fixo no grupo que se formou em torno de Ana. Qual é o segredo? Sussurrou João para sua filha, tentando esconder a inquietação em sua voz. Ana, com os olhos brilhando de animação, olhou para o pai e fez sinal para que se aproximassem. Enquanto se juntavam à roda, João percebeu um dos amigos mais chegados de Ana, Felipe, segurando o microfone improvisado. O garoto tinha um jeito extrovertido, sempre buscando ser o centro das atenções. O grupo estava ansioso, e a expectativa pairava no ar, quase palpável. Pessoal, eu tenho uma surpresa incrível para vocês. Felipe anunciou, sua voz carregada de empolgação. Enquanto todos estamos aqui para celebrar, eu tenho um pedido muito especial a fazer. Ele olhou diretamente para Ana, que sorriu timidamente, suas bochechas corando. O coração de João disparou. O que seria isso? Com a voz um pouco trêmula, mas decidida, Felipe continuou. Ana, você sabe que eu tenho um carinho especial por você. Então, hoje eu quero te pedir em namoro. Você quer ser minha namorada? Isso se você estiver disposta, claro. Um misto de gritos e aplausos ecoou ao redor, e João sentiu a sala iluminada por uma onda de alegria. Ele se voltou para Ana, que estava paralisada com os olhos bem abertos. Havia uma felicidade genuína em seu rosto, mas também um brilho de surpresa. Felipe, realmente? Ana finalmente conseguiu falar, enquanto todos aguardavam com expectativa, ansiosos por sua resposta. Sim, eu sei que sou um pouco atrapalhado, mas prometo te fazer feliz, disse Felipe, segurando a mão de Ana. A multidão ficou em silêncio, como se cada um estivesse prendendo a respiração, esperando a resposta dela. João olhou para Maria. Ela tinha um sorriso que irradiava felicidade e orgulho. Aquilo, ele nunca havia imaginado que poderia acontecer naquela noite. A festa, que inicialmente estava cercada de incertezas, agora pulsava com a inocente promessa de novos começos. Ana finalmente se lançou em um sorriso largo. Sim, quero ser sua namorada. A explosão de aplausos e gritos arrebatou o ar, enquanto João sentia uma mistura de alegria e um novo tipo de preocupação. Era o início de uma nova fase na vida de sua filha, uma transformação que ele sabia que teria suas alegrias, mas também seus desafios. É isso mesmo, minha menina! João exclamou, sentindo um nó se desfazer em seu peito. Aquela reunião de Natal agora se tornava não apenas uma celebração de união familiar, mas também um momento emblemático na vida de Ana. Mas no fundo, uma nova dúvida se instalou.
Seria Felipe suficiente para cuidar do coração de sua filha? E o que ele poderia fazer para apoiá-los ao longo dessa nova jornada? Enquanto todos festejavam, os olhares de João e de Maria se cruzaram, reconhecendo que mesmo em meio à alegria, novos desafios surgiam. E isso fez pensar que talvez o segredo a ser revelado naquela noite não fosse o apenas pedido de namoro, mas algo bem mais profundo relacionado ao que ele poderia fazer para proteger e guiar sua filha em suas escolhas futuras. As luzes brilhantes começaram a dançar com o vento e a brisa do mar trazia promessas de mudanças à vista. O Natal estava longe de ser comum, e o que mais poderia acontecer naquela noite ainda pairava no ar, enquanto João se perguntava sobre as reviravoltas que estavam por vir. O que mais um simples pedido poderia trazer para suas vidas? A alegria ainda reverberava na barraca, enquanto a música continuava a embalar os risos e as conversas descontraídas. João, no entanto, sentia que o tempo havia se tornado um borrão. Ele observava Ana, agora radiante ao lado de Felipe, como se estivesse envolta em uma nuvem de felicidade. Os dois pareciam tão inseparáveis, como se aquele momento fosse apenas um começo para uma linda história. Mas a preocupação em seu coração persistia, uma sombra que não o deixava plenamente desfrutar da festa. Vamos dançar, João? Maria puxou-o para fora de seus pensamentos com um sorriso suave. Os filhos ainda eram pequenos, mas com Ana deixando a infância aos poucos, sentia que o tempo não estava a seu favor. Claro, meu amor, disse ele, forçando um sorriso. Ele não queria estragar a noite, principalmente a dela. Enquanto dançavam, João tentou se deixar levar pela felicidade do momento. Mas mesmo acompanhando Maria nas coreografias, seu olhar sempre buscava Ana. Os dois jovens estavam agora dançando em meio ao grupo, felizes, enquanto a luz das lanternas refletia em seus rostos. A atmosfera estava carregada de esperança e promessas, mas para João, havia uma inquietação que apenas aumentava. Afinal, ser pai é viver entre a proteção e a liberdade. Depois de algumas músicas, ele finalmente se aproximou dos dois, tentando ser casual. E aí, como estão os pombinhos? Sua voz tinha um tom leve, mas ele não conseguiu esconder a sombra de preocupação que o acompanhava. Felipe sorriu, mas havia um nervosismo nas suas feições. Estamos ótimos, senhor João. A Ana é incrível, e eu prometi que serei bom para ela, disse o garoto, o coração acelerado. Estou contando com você, Felipe. Cuide dela, tá bom? A frase pareceu sair como uma ordem, e João percebeu o peso que as palavras carregavam. Ele tentava manter a confiança, mas após tantas ameaças do mundo exterior, o instinto paterno era forte. Ana olhou para o pai com um sorrisinho junto com um brilho que emanava de seus olhos. Relaxa, pai. Estamos só aproveitando a noite. Eu prometo que vou me cuidar, disse ela, enquanto segurava a mão de Felipe. João notou que as coisas eram diferentes agora. A fragilidade da infância deu lugar a uma nova fase, onde decisões afetariam não só a vida dela, mas a dele também. Enquanto se afastavam para dançar novamente, João sentiu um aperto no estômago. Naqueles poucos minutos, Ana parecia ter crescido anos. Uma nova fase estava começando, e ele precisava se preparar para o que viria. Mais tarde, enquanto todos se reuniam em torno da mesa para a ceia, a conversa tomou um rumo diferente. Claramente animados, todos falavam sobre suas aspirações e o que o futuro poderia trazer. João, no entanto, estava mais preocupado. Era Natal, e seus pensamentos giravam em torno da vida de Ana. E o que vocês planejam para o ano que vem? Perguntou um dos tios. Todos estavam curiosos para saber como os jovens pretendiam se conhecer melhor. Felipe, então, virou-se para Ana e com um impulso de ousadia disse: estava pensando em fazer uma viagem só nós dois. O que você acha, Ana? O silêncio tomou conta do ambiente. Até o tilintar dos talheres parou. João sentiu seu coração disparar. Uma viagem? Para onde? Era segurança suficiente para um relacionamento que mal começara? A mente dele começou a correr com preocupações. O controle estava escapando de suas mãos. Ana sorriu, mas João percebeu a faísca de incerteza nos olhos dela. Eu tenho que pensar, Felipe. Seu tom hesitante não passou despercebido. As perguntas começaram a surgir na mente de João. Seria essa viagem o que eles realmente precisavam? Estava ele preparado para ver sua filha dar esse passo? Naquela noite, enquanto as conversas se misturavam novamente ao som da música, João sentiu que o Natal não era mais apenas uma celebração familiar, mas um convite a aceitar que a vida de Ana estava se desenrolando em um turbilhão novo. E ele precisava descobrir como lidar com isso. O que seria esse destino incerto? E qual seria o impacto disso na relação deles? Uma pergunta pairava em sua mente, e enquanto todos riam e celebravam,
Ele se preparava para o que poderia ser a revelação de um novo caminho, um que poderia não ser tão fácil assim de percorrer. Que surpresas aguardavam a família na virada do ano? O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto as festividades de Natal ainda aconteciam na barraca. As risadas ecoavam e os pratos se encheram de delícias, mas João apresentava um dilema. Ele observava Ana, que agora parecia estar em seu próprio mundo, entre sorrisos e risadas ao lado de Felipe. Havia uma energia entre eles que ele não conseguia ignorar, e essa vibração apenas aumentava sua ansiedade. Maria, notando seu olhar distante, puxou-o pela mão. Vamos, amor, vamos aproveitar. É Natal. Ela disse, quase em um sussurro, tentando puxá-lo para a realidade da celebração. João olhou fundo nos olhos da esposa e sorriu, mas era um sorriso tímido, que não refletia completamente o que sentia por dentro. Ele lembrou-se de quando Ana era apenas uma garotinha, correndo pela casa com seus pezinhos descalços, cheia de sonhos e felicidade. Agora, ali estava ela, prestes a desbravar um novo mundo. Vamos dançar, propôs ele, querendo se distrair das tempestades que se formavam em sua mente. Mas sua dança seguia sem graça, seus passos hesitantes e vagarosos. A reunião trouxe uma vitalidade que contrabalançava a sombra que o envolvia. Enquanto as vozes se elevavam, João percebia que seria necessário enfrentar a realidade de que Ana estava crescendo. Ele respirou fundo e buscou se distrair ao perguntar, e você, Maria? O que acha do que o Felipe sugeriu? Ela hesitou por um momento, então seus olhos brilharam com compreensão. Acho que a Ana precisa viver essas experiências. Todos nós precisamos passar por isso. A afirmação da esposa o tranquilizou um pouco, mas ainda havia uma dúvida que o atormentava. E se a viagem não for segura? E se eles não estiverem prontos para isso? Foi então que Felipe, já ciente da preocupação de João, se aproximou novamente. Seu João, eu garanto que vou cuidar da Ana. Eu prometo que tudo vai dar certo. João olhou para o jovem, avaliando não apenas as palavras, mas a sinceridade em seu olhar. Algo dentro dele tremulou ainda assim, o medo se encarregou de interromper o momento. O que era esse amor adolescente se não uma tempestade passageira, um desejo fugaz? Como ele poderia arriscar o coração da sua filha tão cedo? Enquanto tentava lidar com o tumulto interno, Ana se aproximou, um sorriso no rosto. Pai, você vai me apoiar, não vai? A pergunta lançada por ela parecia um elo na corrente emocional que unia pai e filha. João sentia as expectativas pesarem sobre seus ombros. Ele tinha que dar um passo para trás e confiar. Eu quero o que é melhor para você, meu amor, respondeu com a voz arrastada, sentindo que suas próprias palavras não eram suficientes. Naquela noite mágica, João não conseguiu relaxar, mesmo com toda a alegria ao seu redor. Entre os pratos recheados e os brindes abertos, o desejo de proteção permanecia. O futuro estava à vista, mas também a incerteza. Ana estava pronta para se aventurar, e ele via isso em seus olhos, a aventura, o desejo de conhecer o mundo. Após a ceia, enquanto a família se dispersava, uma decisão firme surgiu em sua mente. Ele precisava conversar com Ana e Felipe. Eles precisavam estabelecer limites, conversar sobre segurança. Mas o que ele não esperava era que naquele momento acontecesse algo que mudaria tudo. Ana e Felipe se aproximaram novamente, e João viu a seriedade em seus rostos. Pai, precisamos lhe contar algo importante, disse Ana, e os corações de João dispararam. Este era o momento. O que eles tinham a dizer? Seria uma nova revelação que o levaria a um caminho inesperado ou as respostas que tanto temia? Enquanto as luzes piscavam e as estrelas começavam a brilhar no céu escuro, a tensão no ar era palpável. João sentia seu coração acelerar enquanto olhava para os rostos de Ana e Felipe. A ansiedade subia pela sua garganta, quase como um nó, esperando que ela dissesse algo que fosse um bálsamo para suas incertezas. Pai, Ana começou, a voz trêmula, mas determinada. Eu e Felipe decidimos que queremos fazer uma viagem juntos. Uma viagem de formatura para a praia. E não somos só nós dois, queremos levar um grupo de amigos. São 22 de nós. A revelação pairou no ar como uma tempestade prestes a eclodir. João sentiu seu estômago revirar. A ideia de Ana se aventurando a tanta distância, cercada por tantos desconhecidos, fazia seu instinto protetor disparar. 22, ele repetiu, tentando processar a informação. Seu olhar se fixou em Felipe, que mantinha uma expressão de determinação, como se soubesse que enfrentava a fúria de um pai preocupado. Vocês têm ideia do que isso implica? Segurança, responsabilidades. Eu sei, pai. Ana interrompeu com uma paixão que queimava em seu olhar. Mas todos nós estamos prontos. Essa viagem é importante para nós.
É a nossa oportunidade de celebrar tudo o que passamos juntos nesse último ano. E eu quero que você confie em mim. Aquelas palavras soaram como um eco, reabrindo feridas já cicatrizadas. Havia tanto desejo de liberdade em sua filha, uma busca por identidade que João mal reconhecia. Ele se lembrou cheio de nostalgia de sua própria juventude, as aventuras, os erros, as conquistas. Mas isso não mudava seu instinto de pai. Eu quero que você aproveite, Ana, mas são muitos jovens. Você sabe que na praia as coisas podem sair do controle. E Felipe, você também deve entender a responsabilidade que tem sobre a Ana, não é? A voz de João ressoou com a preocupação e, de certa forma, a raiva que se acumulava. Felipe deu um passo à frente, respondendo com firmeza: sim, senhor, eu prometo que vou cuidar dela. Já conversamos sobre tudo isso. Temos um plano, e todos os pais dos nossos amigos estão de acordo. Um plano. João murmurou, seu peito apertando-se com a possibilidade de que a conversa poderia facilmente levar a um impasse. Que tipo de plano você tem? Ana se aproximou, suas mãos pequenas segurando os braços do pai com firmeza. Pai, nós estamos organizando tudo com antecedência. Os pais dos meus amigos se reúnem com frequência e preparam tudo. Vamos ficar em uma casa segura, onde teremos supervisão adulta. E tudo tá sob controle. O olhar dela era intenso, e João sentiu uma onda de amor misturada a um medo crescente. Ele queria acreditar, mas havia um abismo entre saber que sua filha estava se tornando uma mulher e aceitar que ele deveria deixá-la voar. É isso que você quer? Ele perguntou, a voz suave e baixinha, quase um sussurro. Viajar sem mim, sem o controle que eu sempre quis ter sobre você? Sim, pai. Ana disse, quase um grito. Eu quero viver, e você sempre me ensinou que a vida é feita de experiências. Acredito que esta seja a minha. Diante da franqueza da filha, uma nova preocupação atravessou o coração de João. E se essa jornada fosse, na verdade, um passo para longe dele? Poderia significar que Ana, assim como ele, estava prestes a se perder em um mundo cheio de surpresas, medos e alegrias? Uma tempestade de emoções se formou em sua mente enquanto ele ponderava. Ser pai significa também deixar o coração da filha ir. O silêncio caiu sobre eles como um aviso, e aquela mágica noite se tornava um divisor de águas em suas vidas. O que João diria agora poderia mudar tudo. Ele precisava encontrar as palavras certas, e mais que isso, precisava decidir se confiar na filha era realmente a escolha certa. Eu tenho que pensar em tudo isso, João disse finalmente, sentindo que o peso do mundo estava sobre seus ombros. E dentro de si, ele já sentia que a decisão que tomaria iria ecoar por muito tempo em suas vidas. Mas antes que eles pudessem discutir mais, um som inesperado interveio. O telefone de Ana vibrou freneticamente em seu bolso. Era uma mensagem de um dos amigos, e seu rosto se iluminou instantaneamente. Pai, é do grupo. Espera, preciso ver isso. Ela disse, já abrindo a tela do celular. E com isso, enquanto as palavras escapavam de seus lábios, uma nova onda de ansiedade tomou conta de João. O que mais estaria por vir? A mensagem poderia mudar tudo novamente, e ele estava tão perto de descobrir. Ana deslizou o dedo na tela do celular, a expressão que antes trazia preocupação agora se transformava em entusiasmo incontrolável. João observou, quase sem respirar, enquanto a mente dele girava cheia de questões sobre aquela viagem arriscada. O que estaria escrito naquela mensagem que chamava tanto a atenção da filha? Olha, pai, o albergue confirmou a reserva e vai dar um desconto pra gente. Todos estão muito animados, disse Ana, os olhos brilhando, como se a excitação dela fosse suficiente para acalmar qualquer tempestade que João havia sentido momentos antes. Um desconto? João retrucou, seus pensamentos ainda nublados. E se não forem seguros? 2 meses de planejamento não garantem nada. Ana, muitas coisas podem acontecer em situações assim. Pai, não é qualquer lugar. A casa é na praia, e os cuidadores vão estar com a gente. É uma oportunidade única, e todos os meus amigos estão contando com isso, Ana disse, a voz engrossando em uma tentativa de convencê-lo. João piscou, tentando processar não apenas a mensagem, mas também a nova avalanche de emoções. A verdade era que ele também no fundo gostaria que Ana tivesse aquelas experiências, mas sentia que a linha entre proteger e sufocar estava se tornando cada vez mais borrada. Felipe cortou os pensamentos de João. Senhor, a gente está se comprometendo a seguir todas as regras, inclusive combinar um horário limite para voltar para casa e manter os celulares sempre ligados. Assim a gente pode manter contato se algo acontecer. O olhar firme de Felipe deveria proporcionar algum conforto, mas só servia para deixá-lo ainda mais com raiva.
Aquela segurança aparente parecia uma ilusão. Adolescentes não conseguem seguir regras quando se divertem, e ele mesmo sabia disso muito bem. Escuta, Felipe, disse João, tentando usar um tom firme sem parecer grosso. Eu não estou colocando em dúvida o que vocês organizam. O que me preocupa é que há coisas que vocês ainda não vivem. As consequências de se deixar levar. E eu não quero que nada aconteça com a Ana. Ana respirou fundo, e por um momento João viu o saudável embate entre a juventude e a autoridade. Eu compreendo, pai. Mas você precisa confiar em mim. Você sempre me disse que a vida é uma série de escolhas, e essa é a minha. Ana comentou, a voz agora firme e resoluta. Seus olhos se encontraram, e em um breve instante, João percebeu que estava diante de um dilema: permitir que sua filha tomasse os riscos que todos nós tomamos um dia, ou continuar a insistir em uma segurança que, no fundo, poderia sufocar a liberdade dela. Eu só preciso de um tempo, tá bem? Ele disse, mais para si mesmo do que para os outros, enquanto o coração pulava de ansiedade e incompreensão. Ana olhou para ele, um misto de tristeza e esperança na expressão. Me promete que vai pensar com calma, pai? Essa viagem significa muito para mim. Sim, eu prometo, ele respondeu, sentindo a pressão crescer no peito. Enquanto isso, o telefone dela vibrou novamente e, sem esperar, ela olhou para a tela com um novo sorriso. É o grupo. Eles estão sugerindo que façamos uma reunião para discutir os detalhes. Isso é ótimo. A animação dela o machucava de leve. Ao mesmo tempo em que desejava que ela vivesse aqueles momentos, não conseguia afastar o medo crescente. O que realmente havia por trás daquela reunião? Não estava claro, e a ideia de mais surpresas gerava inquietação. Coube a João decidir até que ponto iria respeitar os desejos da filha. Fica tranquilo, pai. Ana disse antes de sair. Vou te manter informado do que acontece. Essa é a nossa primeira aventura, e vai ser incrível. Assim que ela saiu, um silêncio pesou na sala. João olhou para o celular dela, ainda piscando com mensagens não respondidas. A primeira aventura, ou o primeiro problema, pensou, enquanto uma nova mensagem pipocava na tela. Ele teve certeza de que a próxima revelação poderia ser a resposta a todas as suas apreensões ou um novo desafio. Aquela viagem ainda guardava surpresas, e ele não. Tinha certeza de que estava pronto para o que poderia acontecer a seguir. João mal conseguia focar no que estava fazendo. O brilho da tela do celular parecia mais intenso a cada minuto que passava, como uma sirene insistente chamando sua atenção. Ele sabia que deveria ignorar, que precisava dar espaço para Ana e sua vontade de descobrir o mundo. Mas o medo pesado e apertado pulsava em seu peito. Depois de alguns minutos de tensão, decidiu se distrair com uma xícara de café. O aroma do grão fresco quebrava um pouco da ansiedade que ele sentia. Com a xícara nas mãos, sua mente vagava entre lembranças de Ana quando era pequena, fazendo bolhas na água do mar em um dia ensolarado. O som de suas risadas ecoava em seus ouvidos, e um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Lembranças que agora se misturavam com flashes de preocupação. Ele sabia que a vida estava mudando. Ana não era mais aquela menina que usava boia, mas uma jovem com sonhos brilhantes e uma vontade feroz de ser independente. Ao mesmo tempo, algo em seu coração resistia. Uma batalha interna entre a memória da filha pequena e a mulher corajosa que estava se formando. Foi então que a campainha tocou, quebrando o transe. João abriu a porta e encontrou Felipe. O sorriso do rapaz era contagiante, mas João pôde ver uma seriedade subjacente em seus olhos. Oi, senhor. Estava pensando que podíamos revisar o plano da viagem juntos, assim o senhor pode confiar mais em nós, sugeriu Felipe. João hesitou, mas a empatia pelo jovem, que tentava fazer o melhor por Ana, o incentivou a convidá-lo para entrar. Claro, venha. Vamos falar sobre isso. O garoto se sentou à mesa e começou a explicar as etapas da viagem, detalhando cada uma delas com segurança. O entusiasmo dele era palpável, e João queria acreditar que tudo daria certo. Mas na parte dele, a resistência continuava. E se algo der errado, Felipe? Como vocês planejam lidar com isso? Vamos ter sempre um adulto por perto. Tem os cuidadores, e eles sabem manobrar situações difíceis. A gente fez um cronograma que identifica ainda os lugares mais tranquilos e seguros, respondeu Felipe com confiança. A cada palavra, João notava a paixão e a determinação do garoto em trazer segurança à experiência da filha. E por um instante, ele se sentiu quase convencido. A ideia de receber mensagens constantes de Ana durante a viagem também soava reconfortante. Porém, a virada de olhar de Felipe para ele deixou claro que havia mais. Ah, e senhor, antes que eu me esqueça, tem algo que precisamos discutir. Felipe começou hesitante.
O grupo decidiu que seria legal fazer uma festa de despedida antes da viagem, com a presença de todos. Uma festa? João interveio, elevando as sobrancelhas. Quantas pessoas estão envolvidas? 22. Todos os amigos dela, e uns poucos amigos que também são mais velhos, mas super confiáveis. Só para se despedirem e começarem a contar os dias, Felipe explicou, seu olhar firme. João sentiu uma onda de choque. 22 almas em festa, espalhando-se pela casa, enquanto ele lutava com a ideia de sua menina entre amigos e perigos do mundo lá fora. Isso não parece um pouco demais? Felipe fez uma pausa pensando. Olha, senhor, entendo sua preocupação, mas é também uma oportunidade de apoiar a Ana e os amigos dela. Eles vão sentir que têm a bênção dos pais, e isso deixa tudo mais seguro. A pressão em seu peito se intensificou. Qual era realmente a segurança? Seria ele um pai ultrapassado, ou estava apenas cobrindo um instinto de proteção que era impossível ignorar? Vou pensar, disse João, sua mente uma confusão de emoções. Era uma resposta evasiva, mas necessária para ganhar tempo. Agradeço pela visita, Felipe. Vamos manter contato. Felipe saiu, sua determinação ainda latente, mas ao fechar a porta, João sentiu um peso no coração. O que fazer agora? Poderia simplesmente deixar Ana fazer essa festa e confiá-la ao universo? Ou deveria intervir e traçar limites que poderiam desgastar a relação entre eles? Sentou-se, o olhar perdido na janela embaçada quando um pensamento o atingiu. E se tudo escapasse de suas mãos? A casa cheia de risos, ou a tranquilidade diante da tela do celular piscando com as mensagens? A vida o desafiava com escolhas que poderiam mudar tudo. Naquela mesma noite, o celular de João apitou várias vezes. Eram mais mensagens do grupo de Ana, detalhando os planos da festa que ele não conseguia ignorar. Entre os textos, uma frase chamou sua atenção. Não podemos fazer isso sem a sua aprovação, senhor. Com um último olhar para a tela, João percebeu que a hora da decisão estava se aproximando, e o que ele escolheria poderia afetar o grupo inteiro, especialmente Ana. Mas até onde iria essa proteção? Como um eco débil, uma pergunta ressoou em sua mente. Ele realmente estava preparado para abrir mão do controle? João passou a noite em claro, a mente fervilhando com as mensagens de Ana e as possibilidades da festa. Enquanto o relógio avançava, seu coração pulsava como se estivesse em uma dança descompassada. De um lado, a ideia de permitir que Ana celebrasse com os amigos e se despedisse daquele ciclo. Do outro, a sombra do medo, temendo que algo pudesse sair do controle. Logo pela manhã, decidiu ligar para Dona Lúcia, a amiga de confiança que sempre havia estado ao lado dele em momentos de dificuldade. Assim que a voz familiar ecoou do outro lado da linha, ele sentiu um alívio momentâneo. Oi, João. Que surpresa! Como você está? Oi, Lúcia. Estou me sentindo bem, um pouco perdido. Ana quer fazer uma festa de despedida, e estou preocupado com os riscos. Sabe como ela é, tanto entusiasmo, mas tem muito em jogo. Dona Lúcia suspirou. Eu entendo, João. Mas lembre-se, a vida é isso mesmo, riscos e recompensas. Você não pode passar a vida inteira tentando protegê-la. Às vezes precisamos deixá-las voar um pouco, mesmo que nosso coração doa. As reflexões de Dona Lúcia ecoavam dentro dele, mas a dúvida persistia. Qual seria o equilíbrio entre proteção e liberdade? Ele se lembrou de como Ana sempre procurava aventuras, como quando ela e os amigos haviam se perdido em uma trilha no parque municipal. Aquela experiência, embora caótica, havia sido a que mais os uniu. Após a conversa, uma luz começou a brilhar em João. Ele não queria ser um pai que impusesse regras duras e sufocantes. Porém, também não queria ignorar sua responsabilidade. Assim, resolveu dar uma chance à ideia da festa, mas com uma condição. Ele queria participar dos preparativos e conhecer todos os amigos que viriam. Como um guardião, ele faria parte da celebração e, assim, teria uma visão do que estava acontecendo. Ele enviou uma mensagem para Ana, explicando sua proposta. Oi, filha. Vamos fazer a festa, mas quero conhecer seus amigos. Vem me ajudar a planejar tudo. A resposta dela veio rápida e cheia de ânimo. Oba! Vai ser incrível, pai. Prometo que vai ser legal. Você vai adorar conhecer todo mundo. João sorriu, imaginando os risos juvenis, a música do fundo e aquela energia vibrante que só a juventude poderia proporcionar. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. João se viu quando adolescente pulando de empolgação ao ver suas ideias se concretizarem, como a escolha de um espaço no quintal e a compra de tudo que Ana pediu, balões, comidas até louças coloridas. Ele se envolveu a fundo e, aos poucos, o medo foi dando lugar à expectativa. Então, chegou o dia da festa.
Ele estava na cozinha, organizando os pratos e pensando em como sua casa poderia se tornar um santuário dos sonhos da filha. A música animada ecoava lá fora, as risadas dos amigos se infiltrando pela janela, trazendo consigo um cheiro de liberdade. Mas, no meio de sua alegria, um pensamento angustiante surgiu. E se alguma coisa acontecesse? E se um dos amigos de Ana trouxesse uma bebida, algo que ele não pudesse controlar? As imagens de sua filha se envolvendo em problemas começaram a assombrá-lo, como sombras dançantes nas paredes. Cuidado, João. Você está assumindo mais riscos do que imaginava. Sua voz interior alertava. Ele respirou fundo, decidindo sair da cozinha e se juntar aos jovens no quintal. Ao abrir a porta, a primeira coisa que viu foram os rostos iluminados de alegria. Sorrisos genuínos, olhares brilhantes. Ana estava no meio da multidão, radiante. E então, antes que pudesse perder a coragem, ele se aventurou até o grupo. Oi, galera. Sou o pai da Ana. Estou aqui para garantir que todos se divirtam, mas também que estejam seguros, disse com um sorriso nervoso. Os amigos aplaudiram e riram, como se a presença dele fosse parte da festa. Era como uma quiescência. E mesmo que o risco estivesse ali, a energia daquela celebração começava a ajudar João a ver sua filha sob uma nova luz. Quando a música começou a tocar mais alto, as dúvidas começaram a se dissipar. Tudo estava acontecendo e por uma breve fração de segundos, ele se sentiu parte daquela nova vida que Ana estava moldando. Mas enquanto a festa ganhava vida do lado de fora, um carro desconhecido se aproximava da casa, e a intuição de João pulsou novamente. Ele se perguntou: estava preparado para o que estava prestes a acontecer? João respirou fundo, uma nuvem de sentimentos conflitantes preenchia seu peito. A festa seguia inebriante, cada risada e cada passo de dança pareciam dissipar suas preocupações, mas cada vez que olhava para a porta, uma inquietação o consumia. Assim que o carro parou do lado de fora, seu coração começou a disparar. Quem seria? Pensou, apertando as mãos. A mente de um pai sempre antecipa perigos, e não era diferente com ele. Mas antes que pudesse investigar, a porta se abriu e, para sua surpresa, uma figura familiar surgiu. Era seu Pedro, aquele velho amigo que ele nunca imaginou que estaria ali. Oi, João. Espero que eu não esteja atrapalhando, disse ele, com um sorriso sereno que tinha o poder de acalmar até as tempestades mais fortes. Claro que não, seu Pedro. Venha para a festa. João exclamou, tentando esconder a apreensão que o acompanhava. A presença dele sempre trazia um alívio e, ao mesmo tempo, um toque de sabedoria que João tanto precisava. Enquanto Pedro se juntava à festa, as luzes começaram a brilhar intensamente, e os jovens pareciam se soltar ainda mais com a presença vibrante de seu Pedro. Ele começou a contar histórias de suas próprias experiências de juventude, relembrando feitos arriscados que, ao sabor do riso e da aceitação, pareciam triviais. Todos riram, e o ambiente se tornou um misto de nostalgia e empolgação. João observava tudo, seu coração se aquecendo pouco a pouco, enquanto as histórias reaproximavam os tempos de juventude. Aquilo fazia com que as preocupações se esvanecessem um pouco, mas ao mesmo tempo não conseguia deixar de pensar que a qualquer momento, um problema poderia surgir. E foi então que avistou Ana dançando com Felipe, ambos cheios de alegria e despreocupação. Um pensamento atravessou sua mente. Ela merece ser feliz. Um desejo de continuar protegendo Ana lutava contra a necessidade de deixá-la voar. Durante um instante, João sentiu que estava se dividindo, os dois lados da paternidade colidindo em um ciclo que pareciam não ter fim. Foi quando, de repente, ele ouviu um barulho atrás de si. Um grupo de adolescentes que parecia conhecido se aproximou. Entre risadas incontroláveis, João notou que alguns deles estavam segurando garrafas, e seu coração disparou. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Pensou, um frio na barriga instantâneo. Com um passo firme, ele se aproximou do grupo. Oi, pessoal. O que está acontecendo aqui? Disse, sua voz um pouco mais alta que o desejado. Um dos meninos, notando a seriedade no tom de João, imediatamente se tentou justificar. É só água, senhor. Prometemos. Está tudo sob controle. João respirou aliviado, mas mesmo assim decidiu ser firme. Ok, tudo bem. Mas vocês precisam saber que a responsabilidade de fazer essa festa acontecer começa com vocês. Mantenham tudo seguro e se divirtam, mas sem excessos. A conexão entre as gerações transpareceu no ambiente. Ele viu que mesmo diante de suas preocupações, havia um respeito vindo dos jovens. Aquilo deu a ele um sopro de esperança. Quando se afastou do grupo, sentiu-se mais leve. Mas a noite ainda estava longe de terminar. Ana se aproximou radiante, ainda embalada pela energia da festa. Pai, você se divertiu?
Está tudo bem? Sim, filha. Estou feliz por ver todos aqui, mas é sempre bom lembrar da responsabilidade que todos têm, ele disse, tentando não parecer tão preocupado. Ana sorriu, embora um olhar de compreensão pairasse sobre seu rosto. Eu sei, pai. A festa é nossa maneira de celebrar e você está aqui. Isso faz tudo melhor. No fundo, João percebeu que precisava aprender a confiar, não apenas em Ana, mas também em sua capacidade de entender e respeitar limites e regras. Até mesmo nos momentos de dificuldades, tinha que acreditar que ela estava pronta para os desafios que a vida apresentaria. Enquanto a festa continuava e a música pulsava, João decidiu se juntar a eles novamente, não apenas como pai protetor, mas como alguém que não queria perder a alegria da vida ao lado da filha. Dançou, riu, se divertiu, saboreando o presente que a vida lhe proporcionava. O medo cedeu lugar para uma onda de amor. Se Ana estava se tornando uma mulher forte, isso poderia ser um novo começo também para ele. Quando a festa chegava ao ápice, e todos estavam num ritmo contagiante, João viu Ana e Felipe no centro da pista. Ele sentiu uma onda de felicidade ver a filha tão viva, tão cheia de sonhos. E foi ali, no meio da música e dos sorrisos, que ele percebeu que podia ser o pai que sempre quis ser, alguém que deixava espaço para o crescimento e a liberdade, enquanto ainda estava presente para guiar nas dificuldades. E assim, enquanto os fogos de artifício estouravam no céu, João deixou que a liberdade do amor tomasse conta de seu coração. Se o futuro traria seus próprios desafios, ele estava pronto para enfrentá-los, mais forte e unido à sua família. Agora que você acompanhou essa emocionante jornada de amor, superação e compreensão, eu quero que você faça algo. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e manter esse conteúdo maravilhoso acessível a todos. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final. Sua participação é preciosíssima. E por último, mas não menos importante, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. A hora é agora de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever e ajudar a moldar o conteúdo que toca corações.